Boa tarde, galerinha. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o joinha se você gostou do vídeo e compartilhar com os amigos aí nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, onde for possível, para ajudar a gente a difundir o conhecimento a respeito da cutelaria, né? No meu caso, um conhecimento muito básico, mas que eu passo com muita satisfação para tentar ajudar os amigos cuteleiros e tentar formar clientes que tenham um grau de conhecimento técnico bacana o suficiente para se protegerem na hora de fazer uma compra, né? Tá fazendo compras aí de certa maneira seguras, né? Compras que vão te trazer um bem-estar melhor, porque você vai saber detalhes técnicos sobre o processo de confecção de uma faca, que pode estar levando você a questionar melhor as peças que venham a ser apresentadas para você, tá bom? Bem, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. A gente vai falar hoje sobre duas questões. A primeira questão é o relacionamento com o cliente e a segunda questão é os realizadores de sonhos. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá ok? Galera, eu vou passar para vocês aqui umas noções de como eu tenho trabalhado com relação aos pedidos de facas que eu recebo e quem sabe vai ser uma dica útil para você e vai ser uma informação que eu penso que é muito importante na hora de se negociar com o cliente, na hora de se conversar com o cliente, principalmente no que diz respeito ao atendimento, tá ok? Muito bem. Muitas vezes um cliente tem um sonho, né, na cabeça. Ele quer uma faca diferenciada, ele quer a faca dele, aquela faca que talvez ninguém tenha, né? E infelizmente, industrialmente falando, não é possível o cliente conseguir essa faca. Ele pode procurar via internet, em sites de facas que vão oferecer facas assim padrão industrial, mas nunca vai ser exatamente aquilo que ele gostaria. E a cutelaria artesanal surge, para meu ponto de vista, né, de uma maneira que pode suprir essa necessidade do cliente, a necessidade de ter algo realmente exclusivo, algo realmente dele, que talvez ninguém tenha igual, né, e ficar de certa maneira mais bem servido do que se estivesse comprando um padrão de faca, um padrão de linha de produção. Não estou criticando quem faz facas com modelos já definidos, vocês estão me entendendo? Há cuteleiros que fazem facas com modelos definidos, por exemplo, criam uma linha de 10 facas e só trabalham com aquelas 10 facas naquelas exatas características. Não estou criticando isso, tá bom? Acho louvável, até porque um trabalho artesanal, por mais padronizado que seja, ainda assim é artesanal, mas eu penso que há um outro nicho da cutelaria, né? Há um outro aspecto de ser um artesão que pode ser interessante, pode ser explorado também pelos cuteleiros e dá a possibilidade do cliente, né, de adquirir algo realmente exclusivo, algo realmente dele. Como que você pode fazer isso? É muito simples. Escute o seu cliente. Toda vez que o seu cliente te procurar, né, pedindo uma faca artesanal, dê a ele a oportunidade de estar participando do projeto daquela faca, não é verdade? Você vai entrar com a parte, o conhecimento, né? Todo o serviço, vai desempenhar todo o processo ali de fabricação da lâmina, né? Tratamento térmico, acabamento, polimento. Entretanto, só um instantinho. Entretanto, a cutelaria artesanal abre uma margem muito grande para que você realize de fato o sonho do seu cliente, né? De ter uma faca sob medida, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tô fazendo facas ultimamente, atendendo os meus clientes, e peço aos meus clientes para que participem do processo de criação da faca. É lógico que algum detalhe ou outro pode adicionar valor à faca, valor financeiro, né? E também valor artístico, e algum detalhe ou outro pode subtrair valor financeiro da faca e não tirando claramente valor artístico, porque vai ter sempre o seu valor artístico, uma faca artesanal. Mas a melhor coisa que tem é até você mesmo que é cuteleiro,
trabalhar de uma maneira que você possa propiciar esse ambiente para o seu cliente. Seria interessante você, por exemplo, imagina só, você quer só dando um exemplo, tá? Você quer uma calça, uma camisa e um terno, né? Feitos sob medidas para você. Tá certo, é uma coisa totalmente diferente da outra, mas quando você vai fazer algo desse tipo, você faz aquilo para você, entendeu? Muito provavelmente não vai servir para mais ninguém, né? O alfaiate vai tirar todas as suas medidas, vai fazer todo o processo de fabricação pensando em você e nas suas medidas, entendeu? Então aquilo é exclusivamente seu, aquilo não vai servir para ninguém além de você, pode até servir, mas vai ficar perfeito para você. Da mesma maneira, a gente pode estar trabalhando dessa forma nas facas, né? Na produção de facas artesanais. Se o cliente quer uma faca, ele quer uma faca muitas vezes feita sob medida, né? Com características que ele gostaria que você adicionasse à faca, seja um pino mosaico, seja um mosqueado diferente, seja um cabo um pouco diferente do que é o padrão, né? E seja também um acabamento diferente. Ele vai sentir que aquela faca de fato é a faca que ele gostaria de ter, e você vai conseguir, de certa maneira, realizar um sonho do seu cliente, de ter uma faca que foi feita exclusivamente para ele e com a personalidade do cliente. Isso é muito importante. Faca é uma coisa que tem personalidade. Desculpa aí o telefone balançando aí, porque está ventando um pouco aqui. Mas faca é algo que tem personalidade, entendeu? Eu costumo dizer para os meus clientes que cada faca que eu faço é uma dor de ver ela partindo, porque é uma, entre aspas, uma criação da gente, né, do cuteleiro e tal, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de saber que ela vai para casa, porque aqui ela só estava nascendo, entendeu? A faca só estava sendo produzida inicialmente, de certa forma vindo, entre aspas, ao mundo em forma de faca, mas a casa dela não é aqui, é lá com o cliente, né? Então você sente que dessa maneira o cliente quer uma faca e a faca tem a personalidade dele quando ele participa do processo de criação e dá dicas, né? Pede alguns detalhes que podem ser adicionados na faca. E da mesma maneira, a faca vai continuar tendo um pouco da sua personalidade cuteleiro, que vai estar colocando ali o seu trabalho, né? A sua mão vai sempre passar um pouco da sua personalidade para o aço, tá bom? Por exemplo, na hora de fazer uma determinada curva no aço, na hora de fazer a fiação, na hora de fazer um detalhe, na hora de dar um acabamento. Muito disso, do acabamento, da confecção da faca, do design, é parte da sua personalidade. É você, entre aspas, se colocando a sua personalidade no aço, né? E isso fica muito mais interessante quando o cliente participa e ele pode colocar também a personalidade dele. É sempre um trabalho em equipe. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Ouçam seus clientes, ok? Deem possibilidades a eles de estarem trabalhando junto com vocês na confecção das facas, fazendo inclusive modificações que porventura possam a ser interessantes para o cliente e passando um pouco da imagem do próprio cliente para aquela peça, porque vocês vão estar de fato realizando a necessidade daquele cliente, que muitas vezes é ter uma faca ao seu estilo. Acredito que eu consegui passar a informação para vocês. É importante também falar já para os clientes, né, que é importante, cliente, você ter sempre a noção de que a faca artesanal ela nunca vai dar detalhes exatos, entendeu? Exatamente da maneira que você foi pensar, né? O cliente que puder te deixar participar, o cuteleiro que puder deixar você participar do processo de criação, vai estar fazendo algo muito interessante, mas ao mesmo tempo você precisa entender, cliente, que parte daquilo vai acabar tendo um pouco da personalidade do cuteleiro na peça. E dessa maneira, algum detalhe ou outro não vai sair exatamente do jeito que você quer. Por exemplo, o meu cartão de memória está acabando muito facilmente a memória. Mas, enfim, vamos lá. Continuar dizendo para o cliente, né, que nem sempre ele vai conseguir transmitir tudo aquilo que ele gostaria para aquela peça. Um detalhe ou outro. Não estou me referindo a falhas, a defeitos, mas sim ao processo de fabricação. Um detalhe ou outro vai ter alguma minúcia que
cada cuteleiro vai colocar de uma maneira diferente, né? Não podemos dizer que vai ser uma regra, mas cada cuteleiro vai colocar aquilo de uma maneira diferente. E principalmente com relação à espessura, à largura de folha, né? Entre aspas, a folha da lâmina, é algo que dá, de certa maneira, um trabalho muito grande atingir milímetros, por exemplo, milímetros exatos, né? Talvez o cliente quer uma faca com 8 milímetros de dorso ou 5 milímetros de dorso, mas muitas vezes o cuteleiro precisa fazer processos de forjamento ou lixamento que vão, porventura, acabar reduzindo um pouco a espessura do aço, né? Muitas vezes você quer uma faca aí de aproximadamente 20 centímetros ou 30 centímetros, mas pode ser que esse cuteleiro erre por alguns milímetros, 2, 3 milímetros, no tamanho completo do fio, né, da lâmina. Pode ser para mais, pode ser para menos, mas isso faz parte do processo artesanal de produção. Há cuteleiros que têm tão grande perícia que eles conseguem executar as peças de maneira assim 90% assertiva, ou 99% assertiva com relação às exigências de um cliente com relação a medidas e tudo mais. Mas mesmo os cuteleiros mais experientes podem passar pela seguinte situação, de acabar em algum momento fazendo uma peça com diferentes medidas, né? Não diferentes daquilo que o cliente gostaria, mas diferentes por conta do próprio processo de fabricação. Então uma faca artesanal, ela de certa maneira, você cliente pode, e não só pode como deve, também estar solicitando algo ao seu estilo, mas também com a compreensão de que para cada situação podem ocorrer situações diversas que podem interferir minimamente no processo de fabricação de uma faca. Alguma lixa que você precisa passar a mais. Voltando ao vídeo, mas como eu havia dizendo, detalhes no lixamento ou em algum acabamento ou outro que podem dar alguma diferença mínima na sua faca. É muito complicado quando a gente exige de um cuteleiro exatidão em 100% das características. Por exemplo, exatos 4 milímetros de dorso, exatos tantos milímetros de espessura, de tamanho de fio, e por aí vai. Muito daquilo que a gente considera como conteúdo artístico numa faca se perde quando você estabelece muitas regras para o cuteleiro, entendeu? De fato, o cuteleiro tem que te atender de determinada maneira, ele tem que te ouvir e saber que o que você está solicitando é uma faca que muito provavelmente tem que ficar, entre aspas, a sua cara, mas se você travar demais o cuteleiro com excessos de exigências com relação a detalhes, por exemplo, esses que eu citei anteriormente, fica um pouco complicado, e muito do que o cuteleiro poderia colocar de trabalho artístico fica limitado, e até o próprio cuteleiro pode ficar com medo de estar fazendo algo com acabamento que ele vê na prática que pode ficar muito melhor, atender muito melhor ao cliente, por conta de muitas vezes alguma exigência, uma regra que o cliente possa estar colocando, que venha de certa maneira, limitar a possibilidade artística do cuteleiro. Vocês estão me entendendo? De certa maneira, eu falo isso porque, de fato, uma faca artesanal com a personalidade do cliente e a personalidade do cuteleiro precisa ser um trabalho artístico em conjunto. O cuteleiro, eu costumo dizer que ele é um artista, né? E a tela do cuteleiro é o aço. Então você vai pedir a ele um desenho, de certa maneira, colocar entre aspas, e aquele artista vai colocar no aço aquele desenho que você solicitou. Mas sempre vai ter alguma influência da personalidade do próprio cuteleiro. E é importantíssimo que sempre tenha a influência da personalidade do cliente. Ok? É esse o recado que eu gostaria de mandar para vocês, tá? Mais uma vez eu vou ressaltar que isso é apenas uma dica de como talvez vocês podem ter um trabalho em equipe com relação ao relacionamento cliente e cuteleiro, e pode estar ajudando vocês a explorar um nicho
que muitas pessoas optam por não explorar, preferem fazer facas padronizadas, o que eu não acho incorreto. Muitas vezes o cuteleiro prefere fazer facas ao seu gosto. Eu também um dia pretendo trabalhar em partes, não totalmente assim, pensar numa faca, criar uma faca e desenvolver aquela faca de maneira que seja sim uma criação minha, algo que talvez possa agradar aos outros olhos e disponibilizar à venda, né? Mas ao mesmo tempo eu prefiro também ouvir o meu cliente e quem sabe atendê-lo numa encomenda de uma maneira muito mais participativa, na verdade. E mais uma vez eu falo, não é uma crítica a quem faz facas padronizadas, tá bom? É um nicho diferente. Eu estou trabalhando outro aspecto da cutelaria que também pode ser explorado. Bem, a parte de relacionamento com o cliente é essa. Tem um outro vídeo que eu quero fazer, vou até fazer daqui a pouco, vou tentar postar os dois ainda hoje, que é a parte dos realizadores de sonhos, tá bom? Vai ser um vídeo bem bacana e eu não vou colocar nesse vídeo porque vai ficar muito puxado. Vou deixar vocês com essas informações até agora e me despedir por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.